prestigiado o evento também, né? E basicamente isso, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui fazendo uma última pergunta, porque eu vi que algumas pessoas perguntaram, se a pessoa quiser fazer um teste de QI sério, assim, que não seja... Na internet tem muita bobagem sobre isso, né? Os primeiros testes que eu recomendo, que são os mais simples, mais fáceis, são o Heaven. Se a pessoa se sair muito bem no Heaven, ela pode passar para o VAIS, que não é necessariamente mais difícil, mas ele é mais completo, né? E ele tem uns detalhes, inclusive um artigo que eu vou comentar vai estar justamente apontando alguns problemas que tem no VAIS e que tem no Heaven. Mas eles são relativamente fáceis de encontrar, são bem padronizados, não tão bem assim, mas assim, são testes baratos e rápidos e fáceis, né? O VAIS não é tão barato nem tão fácil, mas o VAIS deve estar uns R$1.000 e poucos, talvez, o Heaven deve estar R$100, lógico. E o Sigma Test é um teste, se a pessoa foi muito bem, né, estourou o teto do teste, teve resultado muito bom no VAIS, no Heaven, se ela passou de 140 a 135, provavelmente os testes não estão medindo apropriadamente, né, com os critérios adequados, com fidedignidade, o QI real dela. Aí, se ela quiser fazer o Sigma Test, tem um Sigma Test que é bem mais apropriado para níveis mais altos, acima de 120, a partir de 115 para cima, é interessante. Mas como é um teste relativamente caro, então é melhor a pessoa começar por um teste mais fácil, que ela encontra em qualquer clínica, né? O Heaven ela acha em qualquer lugar, qualquer cidade, até cidade de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, qualquer psicólogo aplica o Heaven. O VAI já não é tão fácil de encontrar, mas assim, seria um avanço em comparação. O Heaven é praticamente uma série de figuras, várias séries de figuras, são 60 séries de figuras. É muito elementar, né? Mas para a pessoa ter uma noção. Se ela foi muito bem, estourei o teto, fiquei muito perto do teto, queria tentar o mais difícil. Ela pode fazer o VAIS, que ele é mais completo. Ele não é propriamente mais difícil, mas ele mede mais atributos diferentes, né? E se ela for muito bem no VAIS também, ela pode fazer o Sigma Test. Ela pode de qualquer forma fazer o Sigma Test se ela quiser, né? Ela pode de cara fazer o Sigma Test. Você só aceita o Sigma Test, você só aceita para quem fez as outras duas? Não necessariamente. Não, é que eu não acho que vale a pena, porque é $10.000, né? O Sigma Test é $10.000. Os outros são R$100 e R$1.000. Então a pessoa faz o que é mais barato lá na clínica dela, onde é mais perto da casa dela. Se ela quiser fazer um teste, porque ele não vai ter o Sigma Test não tem uma vantagem. Se a pessoa tem 120 de QI, 115 de QI, o Sigma Test não tem uma vantagem em relação ao VAIS, por exemplo. Ele vai medir mais ou menos a mesma coisa. Agora, se a pessoa teve 145 no VAIS, aquele 145 pode significar 170, ou pode significar 135. Então, o VAIS ele não é apropriado, nem o VAIS nem o Heaven. Não tem nenhum teste de clínica, na verdade, que é apropriado para medir corretamente acima de 135. Eles podem medir aproximadamente, mas eles vão ficando cada vez maior o erro. Tem na minha entrevista no Insight Journal do Canadá, eu comento com mais detalhes sobre isso. Eu boto, inclusive, um gráfico que representa a variação de como o score se afasta Tem uma linha que representa o QI correto e tem uma distribuição de pontos, uma nuvem de pontos que representa o score medido em relação ao score correto. Quando vai se afastando de 135, até 135 mede muito bem. A partir de 135 ele vai abrindo, vai se distanciando, tanto para mais quanto para menos. Então o erro vai aumentando, né? Vai aumentando o erro na medida em relação ao valor correto. O Sigma Test, a vantagem que ele tem principal é justamente que ele mede nos níveis mais altos, corretamente, né? Então, até 115, 120, 130, o VAIS vai servir muito bem, não tem necessidade. Se a pessoa quiser fazer o Sigma Test, tudo bem, está lá disponível. Mas ele não vai oferecer uma vantagem, ele vai ser só mais caro, vai ser bem mais caro, né? Porque é muito mais trabalhoso para corrigir, toma tempo e tal. Então ele vai ser bem mais caro e ele não vai trazer uma vantagem em comparação aos outros. O que vai trazer vantagem é se a pessoa tiver um score muito alto, né, acima de 135, 145, já é preferível fazer o Sigma Test. Isso se a pessoa também quiser saber o resultado. A pessoa pode não ter interesse em querer saber. A pessoa pode não ter uma razão para a pessoa... Eu nunca fiz teste. Nunca fiz. Eu gostaria, um dia eu ainda vou fazer. Nunca fiz. Eu acho que seria um resultado bem alto. Qualquer teste que você fizer... Tem, por exemplo, o caso, o Richard Feynman, que é um prêmio Nobel de Física, ele fez um teste de QI e teve 123. Mas o QI real dele deve ser uns 230, né? Assim, ele ganhou, por exemplo, o prêmio Putnam. O prêmio Putnam, os problemas, os desafios intelectuais que tem no prêmio Putnam são muito mais difíceis, não tem nem comparação. Os problemas mais fáceis do prêmio Putnam são muito mais difíceis que os mais difíceis dos testes de QI. E o Feynman foi campeão nacional nos Estados Unidos
no prêmio Putnam, além de ganhar um prêmio Nobel de Física. Além de vários trabalhos expressivos, ele merecia talvez mais de um prêmio Nobel. Né? Ele ganhou um só, mas merecia talvez mais de um. Então, o Feynman, um cientista brilhante, uma pessoa extremamente inteligente, não só pelo prêmio Nobel, mas pelos vários trabalhos que ele fez, as opiniões que ele... Os livros do Feynman recomendo também, acho que você vai gostar dos livros do Feynman, que ele é uma pessoa muito crítica, assim, muito analítica, ele questiona, muito questionador de como as coisas funcionam. Né? E o Feynman teve score de 123 porque o teste estava errado, obviamente. Né? O teste não era apropriado para medir o nível de habilidade do Feynman. Então, pode acontecer, se você fizer um teste e tiver score baixo, o teste está errado, quase certeza. É isso aí. O Poincaré teve score baixo, o Bob Fischer teve score baixo. Não é que é baixo, 123 não é baixo, 123 é alto. Mas isso certamente está bem acima de 123. Né? Assim, 123 é o nível de raridade de 1 em 6, mais ou menos. Né? Assim, está no nível de 86%. Se fosse em termos de altura, com a altura média da população, 1,70 m, se fosse o equivalente em raridade, seria 1,79 m, mais ou menos, né? 1,80 m. Então, quer dizer, 1,80 m é acima da média, acima de 1,70 m, mas não é muito acima. Então, 123 não está tão acima. O Feynman estaria no nível de uns 2,30 m de altura, 2,25 m de altura. Né? Então, se fosse comparar em raridade e inteligência para altura. Então, quer dizer, tem muito, por exemplo, eu acho que ele fez, eu não sei o teste que o Feynman fez, mas eu suspeito que foi o Heaven. Porque o Heaven, se você errar uma questão, você já perde alguns pontos do teto. Ele tem 60 questões, né? Se você errar 2 ou 3, você já cai uns 10 pontos em relação ao teto. Então, esse é o mais barato? É o mais barato. Não, tem teste gratuito. Vários testes são gratuitos. Né? Em clínica, você não consegue teste gratuito. Na verdade, na clínica do Objetivo, agora não sei se ainda tem, mas na clínica do Objetivo tinha teste que era gratuito. Você não paga nada, fazia teste lá, só que você entrava numa fila e fazia teste gratuito. Né? E era teste muito bom, era o VAIS, né? Assim, um dos melhores. Então, não é por ser barato que não é bom. O Heaven, por exemplo, eu estou citando, todos que eu citei são bons. O Heaven, dentro do conjunto dos testes disponíveis assim, de clínica, ele é um teste, porque os testes de clínica eles têm algumas limitações, né? Limitações de nível de dificuldade, de validade de construto, ele tem algumas limitações. Mas dentro daqueles limites que ele vai funcionar relativamente bem. O VAIS e o Heaven vão funcionar bem para QI de 70 a 130. Vai funcionar bem naquele intervalo. Se você tem um score muito acima de 130 e você tem curiosidade de saber qual é o valor mais correto, é recomendável que faça outro. Se você não tem curiosidade, não vai acrescentar nada também. Então, depende muito da pessoa ter interesse, ter curiosidade ou não. Eu só fiz esse teste uma vez, há muitos anos, de internet, assim. Tem de internet que são bons. Muito a sério, porque você fala, será que é? Né? Eu não sabia se aquilo tinha alguma realidade, então eu não acabei fazendo, mas nem lembro direito. Mas vou tentar esse daí. Esse é o Raven, que você falou? O Raven acho que é o mais barato. Ele tem um teto em torno de 134, eu acho, 135, mais ou menos. Depende da norma. Tem umas normas mais antigas que vai até 137, tem umas normas mais recentes que são 134. Se fizer um ajuste com uma modelagem adequada, ele pode ficar em 136. Depende de vários detalhes, ele muda um pouquinho. Depende da clínica, vai te dar uma pequena diferença. Tenho medo de me meter a fazer isso aí e aparecer um macaco total ali no resultado. Não, eu acho que talvez você goste mais do VAIS. O VAIS, ele tem várias questões que são de compreensão, né? Acho que você estaria muito bem nas questões de compreensão do VAIS. No geral, do VAIS, acho que seria mais apropriado para o seu caso, seria o VAIS, assim. Eu não sei se seria suficiente, se seria apropriado, né? Porque eu acho que, no caso, por exemplo, do Feynman, não tem um teste de QI apropriado para o Feynman. Qualquer teste que o Feynman fizer vai dar menos do que o QI correto dele. Olavo de Carvalho, qualquer teste que ele fizer vai dar menos do que o QI correto dele. Ele tem alguém muito acima do que os testes vão medir. Né? Então, tem pessoa que não dá para você aplicar um teste padronizado de clínica, porque ele vai estourar o teto. E se ele não estourar o teto, é porque o teste está medindo errado. Né? Então, muitas vezes, acontece do contrário. O cara ele é muito rápido. Aquelas crianças que vão, por exemplo, no Luciano Huck, eles fazem cálculos mentais muito rápido. Aquilo pode facilitar em alguns tipos de teste. Né? Então, eles podem fazer alguns testes que ele tem lá 180, mas na verdade o QI dele é 140. Então, pode acontecer o contrário também. Um teste que supervaloriza a velocidade, ele pode ter um resultado muito alto que, na verdade, está inflacionado, porque aquilo que está medindo não é a própria inteligência, é a velocidade para resolver problemas muito simples. E no seu caso é quase o contrário, a capacidade de resolver problemas complexos, né? Analisar questões complexas de maneira adequada. E o teste não vai medir exatamente isso, porque ele é um teste simples, um teste para medir de 70 a 130. Então,
O mais difícil que vai ter lá, você vai achar, alguns talvez você ache simples, a parte de aritmética, como você comentou que não gosta de matemática, talvez de aritmética você tenha dificuldade, mas a parte que tem de lógica, de compreensão, você vai achar muito trivial, você vai achar que aquilo é muito fácil, né? Então, vai depender da parte do teste. Então, quando você vê as questões... Eu acho que você é muito gentil, viu? Não é não, quando você vê as questões, você vai ver que o tipo de análise que você faz no seu canal é muito mais sofisticado e mais profundo do que as mais difíceis desses testes. Algumas questões você vai achar difícil, não porque elas sejam difíceis, mas porque elas medem alguma coisa que não é propriamente inteligência. Tem uns cubinhos, que você tem que colocar uns cubinhos, cubos de Cos, né? Você tem que colocar uns cubinhos em ordem lá. Você pega um chimpanzé e bota lá, treina o chimpanzé, ele vai fazer aquilo rápido. Né? Então não é que aquilo não vai medir a inteligência da pessoa, aquele negócio. Agora, você pega uma questão complexa, política, ou histórica, ou filosófica, você analisa aquele negócio de uma maneira inteligente. Você aponta inconsistências que tem... Bota o chimpanzé para fazer. O chimpanzé não vai nem entender o que está lá, entendeu? Então bota uma criança que faz o cálculo rápido. Quando a criança crescer, talvez até ela analise bem aquilo. Mas ela faz cálculo rápido agora já, mas para entender aquilo lá, não vai nem entender direito o que está se passando. Então, quer dizer, os testes, eles medem, a maior parte, quase todos os testes, na verdade, testes de QI tradicionais, de clínica, eles medem essas características de um raciocínio muito básico, uma característica muito básica da inteligência. Tem alguns que são mais sofisticados, tem também testes, faz o Sigma Test, mas tem outros que são mais baratos também. Tem o teste do Hofland, acho que custa $30 do Hofland. É um teste complexo, né? A norma do Hofland, ela está inflada, ela está distorcida em alguns aspectos, inclusive tem um artigo. Hofland, chama? Hofland, Ronald Hofland. Ronald Hofland. Chama tem o Mega Test, tem o Titan Test, tem o Power Test. Né? Então ele tem testes que são relativamente baratos, acho que $30, $40, são também bons, são testes, e são apropriados até uns 150, 160. Eles têm algumas distorções na norma, mas dá para ter uma ideia, assim, né? Assim, se a pessoa quer pagar $10 mil, ela faz o Sigma Test. Se ela quer pagar 30, tem esse aí, que não é um teste ruim, um teste que tem uma qualidade aceitável também. Né? Então... Eu vou tentar fazer esse mais baratinho, mas eu tenho medo de dar lá, assim, resultado adequado para um bonobo bem treinado. Né? Não, aí eu não vou mostrar para ninguém, só vou mostrar para as pessoas se der mais 130. Não, se acontecer isso, você pode desconfiar que o teste está errado, porque... Né? O que eu recomendo, esse é o mais baratinho, se você quiser mais... Chega lá, a recepcionista nem fala alto, fala, senhor, vem aqui perto. Para você não passar vergonha, né, senhor? Esse é meu medo. Não. Se você fizer o Heaven, eu não sei como é que você se sairia num teste de série de figuras. Não conheço o suficiente sobre os seus vídeos para saber se você seria bem ou não. O teste do Weiss é quase certamente que você vai se sair bem, porque tem várias questões que envolvem compreensão, que envolvem raciocínio, que envolvem o tipo de habilidade que eu vejo que você tem. E são habilidades mais complexas, embora eles não cheguem no nível de complexidade que você chega a analisar. Então, quer dizer, eles não são suficientes para medir a sua inteligência, mas eles vão, pelo menos, não vão te subestimar. Né? Agora, se você fizer o Heaven, eu não tenho certeza se vai te subestimar ou não. O Feynman, por exemplo, foi completamente subestimado. O nível de raridade de 123 é 1 em 6. Né? Quer dizer, tem uma sala de 30 alunos, tem 5 pessoas mais inteligentes que o Feynman. O Feynman ganhou um prêmio Nobel. O Feynman, né, um dos maiores físicos do século XX. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. E se o teste está dizendo que o Feynman, que tem uma sala normal, de uma escola pública, de crianças de 8 anos, você tem lá, de 30 alunos, tem 5 mais inteligentes que o Feynman. Está errado. Né? É meio natural que o resultado ali está errado. Né? Então, no seu caso, se você tiver uma score menor, você comparando as pessoas que você conhece, você já percebe isso. Você vê, por exemplo, no caso do Olavo de Carvalho. Quantos PhDs tem no Brasil? Acho que tem uns 150 mil PhDs. A média dos PhDs está bem abaixo do nível do Olavo. Quer dizer, um PhD tem 200 milhões de habitantes no Brasil. 150 mil PhDs, quer dizer, um em cada 1.000 tem um título de PhD. Então o Olavo está acima de 1 em 1.000. Daria uns 145 de QI, mais ou menos. Se for um chute por alto, assim, um chute meio que... Né? 140 é 1 em 1.000. 145, 140. Se pegar o desvio padrão 15, com o desvio padrão 15, é 1 em 740, né? Mais aproximadamente 1 em 740. 146 seria 1 em 1.000. Né? 146 seria 1 em 1.000. Então, quer dizer, uma estimativa aproximada.
Então, quer dizer, se um PhD médio está lá no nível de 1.000, mais ou menos. O Olavo está acima disso. Né? Então, você pega, compara. Aí você tem uma ideia aproximada, um vestibular da FUVEST. O vestibular da FUVEST de medicina é 115 candidatos para cada vaga. Quer dizer, um cara que é aprovado no vestibular da FUVEST está no nível de 1 em 100. 1 em 100 é 137, 138. Né? 137. Aí você pega um médico médio, a média de um médico, né? um estudante de medicina, né? Um estudante de medicina mais ou menos. A maior parte acho que chega a terminar o curso, então é quase semelhante o estudante e o médico, não tem muita diferença. Mas você tem uma ideia aproximada. Então, por aí você já tem uma avaliação. Sem que você precise fazer o teste, você tem uma ideia aproximada. Se você faz o teste e tem um resultado muito diferente de uma estimativa que você faz, você já pode desconfiar que o teste provavelmente está errado. Porque não dá para confiar que os testes estão... Você tem que ter... É importante você entender que o teste ele tem uma boa padronização, ele tem uma metodologia e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é um instrumento de medida que está sujeito a erros. Né? E esses erros... E tem também o que o teste está medindo exatamente. O teste está medindo uma habilidade para... Se for o Raven, ele vai medir a habilidade de identificar padrões em séries de figuras, reconhecer esses padrões rapidamente e identificar a mudança da próxima figura. Quer dizer, um negócio muito elementar. A pessoa pode até não ter essa característica, não ter essa habilidade. Por exemplo, vamos supor que faça um teste de caminhos. Vai medir a capacidade de levar um caminho, agora você tem que voltar. Eu vou me perder. Meu QI vai lá embaixo. Né? Aí eu vou falar, eu sou burro porque eu não consegui resolver o caminho. Não, então você tem que ter aquela autocrítica de ver, será que esse teste mediu realmente aquilo que deveria medir e tal? Porque para algumas pessoas pode medir corretamente, para a maior parte. Para 95% da população, esses testes funcionam bem. Agora, os 2,5% para cima, 2,5% para baixo, já não medem tão bem. Né? Eles já começam e à medida que vai se afastando da média, quanto mais vai aumentando o QI, mais vai diminuindo em relação à média, mais vai aumentando o erro desses testes que eles vão medir uma característica que não é aquela que deveriam, que é aquele exemplo que eu citei do Shakespeare medir pela velocidade de soletrar palavras. Né? O teste vai medir o instrumento usado é soletrar palavras. Só que a sua habilidade é escrever romances sofisticados, profundos, originais. Então é outra coisa, que a sua habilidade principal é mais importante do que o teste está medindo. Então tem que ter essa visão crítica e julgar se o que o teste mediu é confiável ou não, porque geralmente os testes não medem adequadamente. Para algumas pessoas funcionam, para 95% das pessoas funcionam. Os youtubers, por exemplo, eu vejo que a maior parte dos youtubers, eles têm o QI acima da média. Eles acham que tem a média, nada, a média da população é o cara que está esquivador, o cara que, sabe, a média da população é a média mesmo. Você vai na Praça da Sé, você vai a média é aquilo que você vê na média, aquilo é a média da população. O cara que está na internet, ele já está acima da média. O cara que está um youtuber, ele já está bem acima da média. O cara que não é youtuber e contesta e discute, analisa, faz análise crítica, está bem acima da média dos youtubers. Então, quer dizer, por aí você já tem uma ideia aproximada, independente do que o teste te dá como resultado, você tem que ter o senso crítico de avaliar. Né? Por isso que é importante, por exemplo, aquele vídeo que você viu, que eu falo de teoria da medida, eu falo um pouco um vídeo mais recente também, que eu falo um pouco sobre o QI, você tem que respeitar mais ou menos o resultado do teste, mas não respeitar demais. Aquele resultado do teste é como se fosse uma nota. Você faz uma prova escolar, vai te dar uma nota. A diferença da prova e do teste de QI é que na prova você é avisado antes para se preparar, para estudar, para memorizar, para tirar nota. O teste de QI, ele tenta, na medida do possível, avaliar aquilo que você improvisa, aquilo que você consegue improvisar e resolver com aquilo que você conhece, não uma coisa que você memorizou para... Só que na prática não dá para fazer muito bem isso. Além de tudo, eles usam questões que tem aqueles problemas que eu comentei que são muito simples, né? Porque, por um lado, eles conseguem eliminar aspectos culturais. Porque esse negócio das séries de figuras tem uma vantagem importante. Porque se você pega, por exemplo, um teste de matemática, o cara que conhece matemática leva vantagem. Você pega um teste de língua portuguesa, de associações, de analogias. O cara que conhece a língua portuguesa vai levar vantagem. Aí eles colocam séries de figuras, por quê? Porque você vai minimizar o efeito cultural, né? Porque não tem no dia a dia, na escola, você não aprende a lidar com aquele tipo de problema de séries de figuras. Então, ele vai filtrar aspectos culturais. Por outro lado, ele vai medir uma característica muito primitiva. Então, não é a característica mais desenvolvida da mente humana, que seria de medir, seria de resolver problemas mais complexos, mais profundos, etc, etc. Então, não veio para esgotar tudo isso, mas assim, acho que deu para dar uma... Assim, né? Maravilha.
Eu vou fazer o teste e depois vou te mandar, para você me falar. Mas se ficar Legal. muito baixo, aí eu vou falsificar. Se ficar muito baixo, você procura um outro teste que você vai fazer o teste. Eu acho que no Vice... vai pagar ali por um número por cima. O heavy eu não sei dizer, porque não vi elementos suficientes para avaliar como você... Mas pelo que eu vi nos seus vídeos, que aquele científico, por exemplo, as análises que você faz lá, é seguramente um QI bem alto. Se você fizer o VAIS, os subtestes do VAIS, que tratam de compreensão, né, de compreensão, tem a parte de informação que eu acho que não é muito apropriado, porque eu acho que você vai bem, mas só que de informação ele não reflete propriamente inteligência. O de compreensão reflete melhor. Você vai bem tanto de informação quanto o de compreensão. Só que o de informação você vai bem, mas aquilo que ele está medindo é mais uma repetição de informação. O de manipular figuras, eu não sei, não tenho conhecimento pelas coisas que você faz, eu não sei dizer se você vai bem ou não. Mas aquilo também não mede O de compreensão é o que eu diria que está mais próximo do que vai medir as suas habilidades mais importantes, que são aquelas de analisar criticamente o mundo, né? Que você analisa e interpreta como as coisas funcionam. Quando você fizer o teste, você vai achar que as questões são tão básicas que você nem vai acreditar que aquilo está medindo corretamente. Só que quando você vai ver as pessoas que fazem aquilo, que elas erram 50%, você nem vai acreditar que existe pessoa que erra 50% daquilo. Quando você fizer, você vai achar tão elementar, você fala, como é que alguém pode errar isso aqui? Né? Quando você fizer, você não vai acreditar que alguém erra aquelas questões, e quando você vai ver, elas erram 50%. Você tem que saber que as outras pessoas não são como você, né? Bom, Hindenburg, muitíssimo obrigado, foi um papo maravilhoso, 4 horas e 25 minutos. E fiquei aqui, viu, meu? Nem sei se passar o tempo.